Meus queridos, obedeça a sinalização, evite acidentes. É esse o assunto de nossa reflexão hoje no programa Luz para os Meus Caminhos. O texto, meus irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 8, a parte que diz Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Analisando com seriedade, veremos que estamos diante de um terrível perigo que nos ameaça, mas nem todos o enxergam. Meus irmãos, não é o coronavírus, não. Eu me refiro à superficialidade de nossa conversão. Está tudo tão embaçado, tão tênue, sem clareza no tocante à transformação, à mudança real de vida. Há uma multidão de cristãos que não leem regularmente as Escrituras, não renunciam por completo a hábitos pecaminosos, não admite, não confessa seus erros. Tudo isso em nome do relativismo ou em nome do egoísmo. Dá licença, né? Mas tal preocupação, ela não é nova. Na época do profeta Isaías, Deus repreende Israel dizendo que ali havia muito culto e pouca conversão. Capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. O arraial cristão que em cada culto quer sentir, mas não quer refletir, não quer ouvir advertências, cobranças, não quer mergulhar no evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Queremos nos satisfazer em sentir o evangelho, nadar em água rasa, beber leite de mamadeira. O perigo que nos ameaça por tudo isso, em consequência, é o perigo da casa vazia, ou se não, da casa cheia de crentes vazios. Não sabemos, na verdade, qual é o pior. Parece-nos, na verdade, que o pior seria a casa vazia, pois Jesus é quem chama a nossa atenção para esse desastre e que tem acontecido, da casa vazia. Jesus disse que quando alguém recebe a graça de ser liberto de um espírito imundo, é tirado das trevas e trazido para a luz, ele deve encher o vazio deixado para não haver mínima possibilidade de o espírito imundo voltar. É que quando esse espírito imundo volta, ele traz consigo mais 7 espíritos piores que ele, agravando em muito a situação anterior daquela pessoa. O Senhor Jesus conclui o seu recado com estas soleníssimas palavras: eis o que vai acontecer com esta geração má. Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 47. Essa situação, irmãos, de vitória pela metade, atrai não apenas o demônio que de lá saiu, mas muitos outros. O problema é que isso torna pior o estado que anteriormente já era difícil, né? Logo, meus irmãos, olha o que Pedro vai dizer em 2 Pedro 2:20. Aqueles que têm conhecido o Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das forças destruidoras do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Eis o aprendizado. Não podemos ignorar tal perigo, nem mesmo as advertências do Senhor Jesus. Vamos lançar mão das armas do Senhor que Ele nos propõe e vamos lutar todos juntos contra esse inimigo comum. Se nosso inimigo é ardiloso em tecer armadilhas, nosso Salvador é mestre em libertação. Vamos à luta, vamos pregar e viver o Evangelho da porta estreita, do arrependimento, da renúncia, da obediência, da comunhão. Vamos, em Deus e por Jesus Cristo, forjar uma igreja que cura e não que condena, uma igreja hospital e não tribunal. Vamos com encargo, com paixão, com amor, cumprir a missão de edificar uma igreja que seja bíblica e perseverante. Ei,
Querido, querida, obedeça a sinalização, evite acidentes. Deus nos abençoe.